Bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos começar nossa live de hoje com o tema inteligência emocional. Chamando todo mundo, esperando o pessoal chegar na sala para eu dar um bom dia decente. Quando tiver um número de pessoas legal aqui na sala, a gente começa, tá bom? Na sala, eu na sala. Quando tiver aqui na live. Ontem a gente deu uma introdução da inteligência emocional. Eu falei que a eficácia com que a gente percebe e compreende nossas próprias emoções e as emoções dos outros, né? E a nossa forma, a nossa capacidade de administrar nosso próprio comportamento. Então, é muito importante, é um tema muito importante. É um estudo que a gente tem que fazer na vida muito importante, então assim, não tem como a gente ignorar esse assunto, né? Esse é o ponto. Então eu vou fazer os vídeos aqui e aí a gente vai dando uma sequência, tá? Eu dou esse treinamento, inclusive dou esse treinamento em empresas e é super necessário, né? Em tudo na vida a gente tem que usar a inteligência emocional, né? Para quem é pai e mãe com os nossos filhos, para quem é só filho, com os nossos irmãos, com os nossos pais, a gente tem que usar muito no trabalho, tem que usar com os amigos. Essa capacidade de administrar nosso comportamento, ela é essencial. Até para que a gente não adoeça, para que a gente não desenvolva outros tipos de problema, ok? A gente tá aí no mês, né, da saúde mental e é super válido a gente sempre refletir como está a nossa saúde mental e as emoções interferem diretamente na nossa saúde mental. Então eu deixei 10 sinais que a gente tem que observar para entender como é que a gente está fazendo essa gestão emocional na nossa vida, né? Eu vou falar rapidinho enquanto o pessoal entra, né? E depois a live fica gravada e aí as pessoas conseguem recapitular. 1, saber gerir nossos próprios sentimentos. 2, conhecer nosso lado mais frágil. 3, saber interpretar os sentimentos de outras pessoas. 4, não se ofender. 5, ser capaz de dizer não. 6, perdoar a si mesmo. 7, não cultivar rancores. 8, ser generoso, generosa. 9, neutralizar pessoas tóxicas na nossa vida. Até prometi um vídeo sobre isso, né? Sobre pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. E 10, não buscar a todo custo a perfeição. Então, observar esses 10 sinais é uma forma da gente conseguir ter mais gestão sobre o nosso comportamento, tá bom? E sobre as nossas emoções também. Hoje eu prometi falar um pouco mais, né, dessa questão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas crenças. Enquanto eu aguardo o pessoal chegar aqui para a live, eu quero reforçar meu convite para que você participe comigo do 2º Congresso Holístico Sem Fronteiras, onde a gente tem temas muito interessantes, né? E também, oi, bom dia, Rafinha! E a gente também, eu quero reforçar de novo o convite também para que você acesse não só o Cíntia Roberto Oficial, mas também acesse o @Mindset Comunique, que é o portal, que é a rede social da minha empresa, da Mindset, tá bom? Sempre tem conteúdo lá e não só meu, né? Então é bem interessante estar sempre de olho lá também, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, inteligência emocional. Lembrando que o vídeo fica gravado e que eu fiz a abertura hoje recapitulando um pouquinho de ontem, tá? Então se você chegou agora, você depois assiste o comecinho, minhas boas-vindas de hoje. Vamos lá, a gente tem que falar uma coisa muito importante. O que é inteligência emocional? O próprio conceito de inteligência emocional diz, né? Na verdade, bom dia, a inteligência emocional deixa claro que o nosso comportamento foi moldado, lembra que eu falei ontem? Desde quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Augusto Cury fala muito disso. Fazemos registros mentais, né? Criamos hábitos, criamos maneiras de nos defender da vida e isso interfere diretamente no como a gente reage às coisas que estão à nossa volta.
existem gatilhos, né? Gatilhos emocionais, gatilhos mentais, que nos fazem às vezes repetir as coisas sempre da mesma forma, mesmo sabendo que aquilo não é saudável, não nos faz bem. Vou dar meu exemplo, eu sempre dou o meu, porque não gosto muito de ficar falando dos outros, não, falo de mim, né? Presta atenção, eu sou de natureza tranquila, mas eu tenho momentos de ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ligada na tomada, porque lá na minha infância eu tive muita pressão externa, né, para que eu desse conta de muita coisa. Eu cresci assim. Então eu tô sempre fazendo mais de uma, mais de duas, mais de três, mais de quatro, querendo dar conta de tudo. Isso é uma tendência que eu venho corrigindo há alguns anos. Mas não é da noite pro dia. Até porque não foi da noite pro dia que eu fiquei desse jeito. Então, tem que ter paciência no teu processo. O problema é que às vezes a gente começa algo, seja uma terapia, seja qualquer coisa na nossa vida, esporte, e a gente quer o resultado na hora, quer o resultado rápido, a toque de caixa. A gente não tem a paciência de aguardar o nosso processo acontecer, nosso processo de cura emocional. É um processo. Então, assim, exige constância, exige dedicação da nossa parte, paciência, vontade só de mudar não é suficiente. Bom dia! Vontade de mudar não é só suficiente. Preciso trabalhar na minha mudança, detalhe, todo dia. Todo dia. Por isso, uma das ferramentas que eu aplico muito nos processos que eu acompanho é o diário de bordo. O que é isso? O diário de bordo é uma ferramenta onde você escreve todo dia como foi meu dia hoje. O que aconteceu de bom no meu dia? E o que não foi legal para mim ou para outra pessoa, não gostei e gostaria de fazer diferente, de mudar. Isso é uma reflexão muito profunda, ele não é uma ferramenta bobinha, não. Oi, Graça. Oi, Diogo. Oi, Simone. Beijos para todos. Não é uma ferramenta besta o diário de bordo. A partir do momento que eu, todo dia, sento no final do meu dia e faço uma reflexão de como ele foi, e aí um detalhe muito importante nessa ferramenta. Nesse momento, a sinceridade é super importante. Eu tenho que tirar o que eu acho que e me fazer uma pergunta sincera. Não responda na primeira, tá? Pergunte-se mais de uma vez. Como foi meu dia hoje? Olá, bom dia. Como foi o meu dia hoje? Como foi o meu dia hoje? Escreve. Porque escrever é um registro mental que você faz, tá? Escreve. Compra um caderninho, né? E você escreve ali todo dia. Como foi meu dia hoje? Escreve. Você está falando consigo mesmo, consigo mesma. Não é para os outros. Não é para publicar e virar um livro. É para você. O que aconteceu de bom hoje no meu dia? O que eu tenho para agradecer? O que me fez bem no meu dia? Escreve. Estou falando do diário de bordo, tá, gente? Uma ferramenta muito importante para ajudar com os nossos gatilhos emocionais. E depois você vai escrever o que não foi bom hoje. O que eu não gostei, me fez mal, me deixou desconfortável, gerou em mim emoções não positivas. E eu gostaria de mudar, eu gostaria que eu tivesse tido naquela hora inteligência emocional para agir de forma diferente. Anota. E o que eu pretendo fazer amanhã? Você já projeta para o dia seguinte quais são seus objetivos, justamente para você não desviar a sua rota, às vezes com coisas que não são importantes, mas que vão te desgastar demais. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui que vocês vão falar, é mesmo? Se é tão difícil a gente gerir nossas próprias emoções, dar conta das nossas próprias crenças limitantes, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, será
que vamos conseguir mudar tudo isso no outro? Nós temos esse poder de pegar assim, ó, e virar a chavinha da outra pessoa? Não reparem em barulho, né? Quando a gente grava em casa é isso. Então, se eu não tô dando conta, né, dessa mudança em mim, será que eu vou conseguir mudar a chave do outro? Fazer o outro pensar, sentir e agir como eu acho que é certo? Quero falar uma coisa. A gente pode ter opinião, a gente pode ter postura, a gente tem nossa maneira de enxergar o mundo. Vem muito lá de como a gente foi educado, criado, como a gente vivenciou as nossas próprias experiências e registrou. Só que o que a gente não pode é botar muita energia, se desgastar com situações que a gente não tem controle e não tem poder sobre elas. Ah, então eu vou ficar de babadora, achando tudo bonito, não vou ter opinião. Não, você pode ter sua opinião. Eu fiz uma série de lives aqui sobre comunicação não violenta. Existem maneiras de comunicar o que eu penso, de comunicar o que eu sinto, sem ser violento com o outro. E principalmente sem ser violento comigo mesmo. Use a CNV quando você quiser comunicar o que você pensa, o que você sente. Mas tenha consciência que nem usando CNV você converte ninguém à sua forma de agir, pensar e sentir. Porque isso é muito pessoal mesmo. Tô sabendo que a pessoa tá indo ladeira abaixo, não tá fazendo uma coisa legal. Bato um papo com ela, ouço, me posiciono, mas não tenho controle de mudá-la, não. Eu trabalho com pessoas. Eu dou cursos, dou treinamentos, falo com pessoas todos os dias. Só em dezembro eu estive com quase 200 pessoas, entre presencial e atendimento individual. Não passou disso, porque eu dei 4 treinamentos presenciais para muita gente, 2 EAD e mais entrevistas individuais com quase 50 pessoas. Bom, não importa o número de pessoas, foram muitas. E se eu disser para vocês que com todas as pessoas que eu falei, não tinha uma sequer parecida com a outra? Eu tô falando sério, não tô querendo exagerar para fazer, não. Cada pessoa que eu atendia, principalmente que eu atendi em análise comportamental, olhando para o comportamento mesmo de cada uma, algumas com perfis muito parecidos, mas iguais não tinha. Vocês entendem? O grau de complexidade que é a mente humana? Eu gosto muito de dar o exemplo do iceberg, né? As minhas atitudes, sabe, são aquela pontinha de cima do iceberg. Todo mundo vê, né? É o que todo mundo enxerga. Mesmo assim, às vezes para ver mesmo a ponta do iceberg, você tem que se aproximar um pouco mais. Se for de longe, ainda assim você não vai conseguir ver exatamente essa ponta. Tudo que está abaixo da água, abaixo do mar ali, abaixo da superfície, são nossos pensamentos. Afinal, ninguém sabe o que a gente está pensando. Às vezes até a gente se espanta com o que a gente está pensando. A gente fala, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Nossos sentimentos, ninguém sabe de verdade o que a gente sente, não é? Você pode ir no terapeuta, no psiquiatra, no psicólogo, falar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu marido. Na verdade, só quem vai saber de verdade o que você sente é você. E às vezes a gente tenta explicar para o outro o que a gente está sentindo e ele não consegue assimilar. E não é culpa dele. Porque se ele não tiver esses registros, esses tipos de sentimentos não fizerem parte do que ele vivencia, vai ficar muito distante, por mais que a gente fale. É a eterna guerra homem-mulher, não tem a ver com eu ser mulher e outra pessoa ser homem, não. Tem a ver com que a mulher, principalmente, ela tem sentimentos muito específicos. Vou dar um exemplo besta aqui. A mulher menstrua. O homem não. Como uma mulher que menstrua ali todo mês, que sofre, de repente tem cólica, mal-estar, aquele sangramento, desculpa para quem tá ouvindo, mas vamos tentar fazer a pessoa entender mesmo.
e ainda assim tem que dar conta de tudo, mesmo não estando nem um pouco bem, nem um pouco confortável. Vai explicar isso para um homem, por exemplo. Me conta como. Se o seu parceiro, seu pai, seu irmão, seu amigo for um homem muito sensível, que tem um grau de empatia muito grande, talvez ele se solidarize, né, com você. Ele até respeite o teu momento, o teu sentimento. Mas isso não quer dizer que ele entendeu, que ele assimilou isso. Porque não faz parte da realidade deles. Então, às vezes, a gente está cobrando das pessoas coisas que elas sequer entendem o que é. Então, não adianta pedir para um homem entender o que é uma cólica menstrual, o que é uma dor do parto, sabe? O que é essa autocobrança que nós mulheres nos fazemos de ser melhores a cada dia e de nos superar, porque fomos por muitos anos subjugadas pela sociedade, né? Consideradas não apropriadas para isso ou para aquilo. Hoje, quando eu vejo, né, uma empresa... Bom dia para quem chegou agora, a live está gravada. Hoje, quando eu vejo uma empresa contratar uma mulher grávida, sabendo que ela está grávida, porque aconteceu na minha família recente, minha irmã caçula ser contratada por uma empresa estando grávida, e eles sabendo disso, quando eu vejo hoje uma empresa fazer isso, eu ainda me surpreendo absurdamente. Me emociono. Olha aí. Quantas e quantas vezes eu fui para entrevista de emprego e a primeira pergunta é: o que você vai fazer com os teus filhos? A minha vontade era responder: problema meu, que eu vou fazer com os meus filhos. Me contrata que eu vou cuidar dessa parte. Vocês entendem? Ser mulher tem uma carga. Homens, desculpem, mas é a verdade. Os homens não gostam, né, quando a gente fala isso. Mas é a verdade. É verdade. Então, quantos sentimentos, quantas emoções tem dentro de uma mulher, e do lado do homem também tem as deles, óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, eles também têm questões a resolver. Então, como fazer esse link, né? Ele me entender, eu entendê-lo. Eu me colocar no lugar dele, ele se colocar no meu. É complexo. Ainda hoje, se uma mulher chamar um homem para sair, algumas pessoas vão achar que ela é algo não bom. Mas o homem chamar uma mulher para sair, tá tudo jóia. Faz parte da vida. Se uma mulher quiser dormir na casa do namorado, por exemplo, uau, que horror! Mas se o namorado dormir na casa dela, tá tudo bem. Não, é o inverso, desculpa. É o inverso, né? Se ele dormir na casa dela, nada bom. Então prestem atenção que isso tá muito enraizado, que eu chamo de crenças sociais, né? Existem as crenças sociais, as crenças hereditárias e as crenças que a gente foi, limitantes que a gente foi trazendo na nossa vida conforme a gente vivenciou situações traumáticas. Tô até aprofundando mais do que eu queria hoje, mas eu acho importante a gente entender que a nossa atitude, ela vem de tudo que está abaixo no iceberg, pensamentos, sentimentos e crenças. E se é assim comigo, é assim com o outro. E aí eu vou parar de tanto julgar só a atitude do outro e vou começar a pensar, caramba, para essa pessoa agir assim, o que será que passa pela cabeça dela? Para essa pessoa agir assim, o que será que ela sente? Para essa pessoa agir assim, quais crenças ela tem? Eu vou pegar bem menos no pé das pessoas. Isso é uma empatia que a gente tem que desenvolver. Tá? Hoje, quando eu brigo com alguém ou quando alguém me faz algo desagradável, sempre penso assim, ai, deixa eu pensar. Não é julgar não, tá? Não é julgar, é analisar. Deixa eu analisar, puxa, mas essa pessoa pensa assim, age assim, por causa disso, a infância dela foi tão difícil e ela não teve, de repente, uma educação para esse tema. E aí vai, tá? Alivia.
alivia, nos tira de muitas confusões. E esse tipo de análise a gente tem que fazer de si também. Às vezes eu tô lá num dia que eu não tô legal e eu começo já a me criticar, né? Natural. Nosso cérebro já começa, puxa, você é uma pessoa chata, olha como você é irritante, olha como você é nervosa, olha como você é ansiosa, olha como você fala coisa que não tem que falar. Daqui a pouco respira, mas peraí, por que eu tô assim hoje? O que aconteceu? Que gatilho disparou? Que crença fez eu agir desse jeito? O que eu tô sentindo hoje que tá me deixando desconfortável? Por que esses pensamentos sabotadores? O que eu faço para melhorar isso? Ah, vai ouvir uma música, vai fazer uma reprogramação mental no YouTube, medita antes de dormir, não sei, cria estratégias que te tire do mental de tormenta. Crie estratégias tuas. Tem gente que vai correr. Eu tenho uma amiga que ela divorciou, separou do marido e ela ficou muito mal. Uma depressão absurda. Aliás, tenho 2 exemplos para dar, que envolve esporte. E uma outra também, o marido, né, traiu e abandonou e tal. E ela também estava se sentindo péssima com um bebê pequeno. Essa outra, o marido também não deu e tal. Os dois erraram nos 2 lados, tá, gente? Deixando bem claro. Mas enfim, terminaram as relações. E elas ficaram mal demais. Mal. Não se conformavam, né? Dos casamentos terem acabado. Uma delas foi convidada para fazer pedal, para pedalar. Mas aqueles pedal de trilha, um negócio punk mesmo. Ela nunca tinha feito, gente. Ela foi lá, comprou uma bicicleta e foi. Resultado, não parou nunca mais. Hoje ela faz viagens em grupo para outros lugares para pedalar. Tira férias para pedalar. E ela ficou uma apaixonada por bicicleta, uma coisa louca assim. Então ela extravasou toda aquela emoção, aquela coisa ruim que estava fazendo mal para ela, para uma coisa positiva. Uma válvula de escape positiva. Uma âncora que a gente fala. Tá super feliz. A outra começou a fazer caminhada leve, depois caminhada mais agitada, daqui a pouco já estava correndo, hoje ela compete. Hoje ela é corredora dessas provas que tem de corrida pelo Brasil inteiro. Minha mulher tá outra pessoa. Uma alegria, nananana. Não é meu caso. A minha válvula de escape não é corrida, não é bicicleta, até porque meu físico não dá conta mesmo, por causa de outras questões. Mas o meu realmente virou a questão de estudar, praticar mindfulness, eu posso fazer uma live um dia ensinando vocês, meditação guiada, pensando que música, uma coisa que me faz super bem pra caramba, e viajar, amo viajar, amo viajar. Se eu pudesse, viajava todo final de semana. Eu quero natureza mesmo, cachoeira, trilha, mato, acampo. Então são minhas válvulas. Você também tem que ter as suas. Antigamente minha válvula era comer, mas era uma válvula não positiva, né? Então não era uma válvula positiva. Vamos avançar? Alguma dúvida até aqui? Quem tiver dúvidas pode perguntar. Lembrando que o primeiro vídeo sobre inteligência emocional eu fiz ontem e ele ficou gravado, ele tá aqui no feed, tá? Então podem procurar depois, tá no YouTube também. Eu preciso ter consciência de que ter conhecimento de alguma coisa através de uma observação atenta ou de uma interpretação do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu sinto. Então, assim, eu preciso conhecer as coisas observando atentamente. Eu preciso interpretar o que eu vejo, interpretar o que eu sinto, interpretar o que eu ouço, interpretar as coisas. Oi, Graça, a gente vai falar, daqui a pouco eu já vou te dar umas dicas importantes que vão te ajudar, tá bom? É muito sério, gente, a gente viver acelerado demais, pilhado demais, com informação demais, sendo que nem toda informação é importante. A gente tá num mundo muito mega acelerado. Eu preciso dar pauses na minha vida, stop na minha vida. Eu preciso respirar.
Eu preciso analisar o que eu vivo, refletir sobre o que eu estou vivendo e sobre o que eu estou fazendo. Muitas vezes eu estou num piloto automático tão acelerado que eu acho que tudo que eu faço é certo, que tudo que eu falo é certo, que tudo que eu penso é certo, que tudo que eu sinto é certo. Será que é? Por isso, no começo do vídeo da live de hoje, eu falei sobre a ferramenta Diário de Bordo. Quem quiser me chama no direct, eu mando o modelo. Fazer todo dia. Você vai gastar aí 5 minutos do teu dia. E vai fazer a diferença em médio e longo prazo para a tua vida. Tem até aplicativo do Diário de Bordo. De forma ainda mais simples de fazer. Graça, você está dizendo que se sente incapaz, né? Aguarda que eu vou dar uma ferramenta muito importante que também parece besta, idiota e simples e não é. Vai reprogramar a tua mente para curar essa sua sensação de incapacidade. Eu quero que enquanto eu dou continuidade no tema antes de passar a ferramenta, você faça uma reflexão aí. Por que eu me sinto incapaz? Pergunte-se isso 5 vezes e põe a resposta aqui ou pode pôr no meu direct que depois eu leio. Por que você, Graça, se sente incapaz? Busca essa resposta dentro de você, tá bom? Então, gente, estar consciente depende de estímulo. Sair do pilotão, sair só da parte de baixo do iceberg e trazer tudo isso para a parte de cima do iceberg depende de estímulo. A consciência ela pode ser desenvolvida e pode ser estimulada. Não é natural. Não é natural. Natural é o nosso cérebro nos proteger, ele acha que está nos protegendo, deixando tudo escondidinho, por debaixo dos paninhos, fugindo do que nos dará trabalho. Nosso cérebro faz isso. Ele faz naturalmente isso. Então, aquilo que eu não tenho consciência me controla. E, infelizmente, me controla. Tudo que eu faço no impulso, de sopetão, no pilotão automático, tudo que eu concretizo como hábito negativo, me controla. Para querer mudar esse cenário, eu preciso, trabalhar internamente. Buscar ajuda sim, se necessário. Hoje eu trabalho com reprogramação emocional, com reprogramação mental. Porque o nosso cérebro, quem já ouve minhas palestras há um tempo já sabe, sempre vou falar isso, é um computador. Ele foi programado de alguma forma, desde quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe até a nossa idade adulta. Inclusive até os 7 anos, o que a gente registra emocionalmente pode nos definir. Por isso que, se eu tive uma programação aí que não foi legal, eu preciso reprogramar. Ou eu busco um profissional que me ajuda com isso, ou eu pratico algumas ferramentas que vão me ajudar nessa reprogramação. Hoje existem milhares, centenas de ferramentas, graças a Deus. O povo fala assim, ai, como tem coach no mundo, como tem mentor no mundo, como tem gente não sei o que no mundo. Que bom, porque a gente não precisa cuidar só do corpo, a gente também precisa cuidar da mente. A psiquiatria ajuda, mas ela não resolve às vezes certas situações. A terapia, que são várias as terapias, as diversas terapias complementares e as ferramentas de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, elas trazem soluções muitas vezes. Não tão rápidas como enfiar um comprimido na goela, mas soluções definitivas, porque aconteceu comigo. Eu só acredito tanto nessas ferramentas que eu indico para as pessoas porque eu usei. Eu não tô perfeita? Não tô. Meu iceberg é muito profundo. Mas na luta da minha vida, até eu morrer, até o meu último suspiro, que pode ser amanhã ou daqui 80 anos, eu vou estar utilizando essas ferramentas incansavelmente, porque eu acredito nelas, tá? Bom dia para quem veio agora para a live, vai ficar gravada, tá bom? Então,
Agora sim, vamos para uma dinâmica. Quem tá aqui comigo, né? A Graça já se adiantou, viu, Graça? Olha que beleza. Então, vocês que estão aqui comigo agora nessa live, ou que estarão depois com a live gravada, pega um papel, uma caneta, o bloco de notas do teu celular e vai responder aí para mim algumas perguntas que eu vou fazer agora. Depois, querendo compartilhar comigo, aqui no chat ou no direct, até para que eu possa ajudar vocês ainda mais, estou disponível, tá? Vamos lá? Papel e canetinha na mão, bloco de notas do celular aberto. Vamos lá? Então vamos. Eu vou fazer a pergunta, vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? A primeira pergunta é: o que te limita? O que te limita? Te limita no sentido de que te limita no sentido de que te impede de avançar em desafios, em projetos, em objetivos na tua vida. O que te limita, principalmente como o nosso tema é inteligência emocional, o que te limita emocionalmente hoje? O que te limita emocionalmente? No meu caso, né, já uma questão antiga de histórico é a autocobrança. Ela me limita bastante, porque eu tô sempre querendo fazer mais, dar conta de mais, e nem sempre vai ser possível. E quando eu não consigo, qual a emoção que vem? Sabe? Irritabilidade. Eu fico bastante incomodada de não dar conta das coisas. Eu já tenho meu jeitinho de lidar com isso, mas tem dia que mesmo conhecendo as ferramentas, o gatilho ele é tão assim agressivo que eu tenho uma dificuldade de dar conta. Aí eu tenho que ficar o dia inteiro me trabalhando, mas tenho feito bem menos besteiras do que eu fazia antes. Então, o que te limita? Segunda pergunta: como vencer isso? Como vencer o que me limita? Tá? Vou dar meu exemplo. Como eu tenho um nível de autocobrança muito grande, quero dar conta de tudo, eu trabalho reprogramação mental, no sentido de que eu percebo que eu estou com a minha autocobrança alta, exagerada, ou num trabalho, ou no dia a dia aqui da minha casa, ou em algum tipo de relacionamento, eu começo: Cíntia, você não precisa ser perfeita. Você vai dar conta do seu jeito. Não se cobre tanto. Você é humana. Você também erra. Você também tem que diminuir seu ritmo. O resultado não vem no tempo que você quer. Começo essa que a gente chama de diálogo interno. Essa é a ferramenta que eu estou entregando hoje. Diálogo interno para reprogramação mental. Conversar consigo mesmo não é loucura, é sabedoria. Presta atenção se você não está muito olhando para fora, querendo controlar as situações que estão externas e pouco olhando para dentro. Presta atenção, tá bom? Então, as duas perguntas para responder: o que te limita e como vencer? Sempre pensando lá que o que te limita tem uma causa, ok? Você precisa identificar essa causa. Porque aí você vai ter esse auto-amor de se perdoar por certos atos que às vezes você comete de forma inconsciente, tá? E depois você escreve os seus objetivos no papel e como você vai fazer para atingi-los. Realmente põe no papel o que você quer. Quero ser mais tranquila, eu quero não entrar em tanto conflito com as pessoas, quero ter mais paciência, mais jogo de cintura. Eu quero focar nisso para minha vida, para minha realização pessoal. Eu quero tomar decisões importantes que eu tô adiando. Por exemplo, Graça, vamos dar um exemplo aí seu, se você me permitir. A gente que tem compulsão alimentar é uma compulsão. Eu falo porque eu tive por anos e anos e anos e anos, e hoje eu tenho algumas recaídas. Um dia que eu me entupo de tranqueira,
Mas no geral tô me alimentando bonitinha. Mas precisa ajuda. Nutrólogo, nutricionista, um programa, né, de emagrecimento, caso você esteja acima do peso. Precisa buscar ajuda e se comprometer com o sucesso, com a realização dessa mudança de hábito. Então, vou te recomendar um livro, Graça, você pode anotar, chama O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Já fiz lives também aqui no meu canal sobre o poder do hábito, tá? Se você digitar o Poder do Hábito na busca, vai aparecer as lives que eu fiz. Tem audiobook dele e tem ele em livro. Eu tenho ele aqui, mas eu não vou pegar porque ele tá atrás de um monte de outros livros e vai, ó, desabafo tudo. Mas O Poder do Hábito. Leia esse livro e pense que tipo de ajuda você pode procurar para este problema específico. E vai lá na causa raiz, o que está desencadeando. Você falou, né, na verdade, você não se sente capaz, você tem que se perguntar por que eu não me sinto capaz. Faz sentido? Faz sentido eu não me sentir capaz? Ou é alguma coisa que está aqui no meu inconsciente e que está me convencendo que eu não sou capaz? Do que eu não sou capaz? Por exemplo, uma boa pergunta. Do que você não é capaz? Desafie-se. Tudo que você acha que não é capaz, desafie-se. Então, coloca os objetivos aí, tá, Graça? Depois me conta. E, por fim, em 10 dias, você vai rever as suas ações baseadas nessa dinâmica aqui que a gente fez agora. Em 10 dias, a cada 10 dias você revê, responde de novo se precisar e dá sequência nos seus objetivos, nas suas metas. É muito importante essa ferramenta. Bem como, né, cada vez que vier um pensamento como o da Graça, não me sinto capaz, você escrever num papel, eu vou fazer, tá, Graça? Eu sou capaz de tudo. Olha que sério que é isso. Eu não gosto de surfar. Hoje em dia. Quando eu era adolescente, eu pegava minha prancha e ia. Mas, se eu botar aqui na minha lista de objetivos surfar, eu vou descer pra praia e vou catar uma prancha. Porque eu sou capaz de tudo. Não liga a letra. Esse papel, Graça, eu sou capaz de tudo, ele tem que ficar colado num lugar, no espelho do teu banheiro, na cabeceira da tua cama, na frente do teu computador. Um lugar que você olhe o tempo todo. Mesmo ele estando colado, não adianta ele só estar colado se você não ler. Você vai ter que todo dia ler isso aqui. Quantas vezes, olha, você vai lendo essa frase, eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de tudo, até você se convencer, até você falar, nossa, agora eu tô sentindo aqui no meu coração que eu sou capaz de tudo. Ok, no dia seguinte volta, sou capaz de tudo, sou capaz de tudo. Sentiu insegurança? Eu sou capaz de tudo, eu sou capaz de tudo, sou capaz de tudo. Isso é um processo de reprogramação mental, que você vai fazer de uma forma simples e sozinha. Deu aquela compulsão de comer um doce, por exemplo, você vai olhar para aquele doce antes de comer. Você vai olhar para o doce e falar, eu preciso desse doce agora? Lembra que eu dei a dica? Pergunta 5 vezes, tá? Preciso mesmo desse doce agora? Será que eu preciso desse doce agora? Por que eu preciso desse doce agora, hein? Vale a pena eu comer esse doce agora? Faz a experiência, façam. Depois vocês me contam o que aconteceu. Já aconteceu comigo de eu fazer essas perguntas na hora que eu ia meter o pé na jaca e vir assim, me vir nojo, praticamente ânsia na hora de comer aquilo. Não tô falando só de doce, tô falando de várias coisas que a gente come, né? Te conheço, ô Graça, sabe por que eu te conheço? Porque eu
Eu sou essa pessoa que tem que fazer esse trabalho sempre. Uma coisa que eu fiz, ao invés de cortar o açúcar, já cheguei nessa loucura de cortar o açúcar por 2 meses e fiquei muito doida, fiquei irritada, é reduzir porções. Então, de doce, de gordura, de sei lá. Então, eu queria comer um pedaço de pudim, por exemplo. Eu tenho vontade, né, de comer doce. Uma coisa bem louca isso, né? Aí eu até faço o pudim, compro o pudim, mas eu vou comer um pedaço menor. Vou comer um pedacinho e vou falar, estou satisfeita. Antes não. Antes eu comeria o pudim inteiro e ainda ia procurar mais coisa para comer. Eu olho fotos minhas, né, de 2, 3 anos atrás, eu tava inchada. Não era gorda, né? Eu sempre fui assim, eu sempre fui magra e depois que casei, ganhei peso por N motivos, tive 3 filhos, etc. Nunca mais vou ser magérrima, né? Nem tenho essa intenção. Mas eu não queria ficar aquele botijão de gás inchado. Eu não tô falando de ser gorda, gente, tô falando do inchaço, um inchaço que me incomodava. Meu rosto inchado, aquela papada. E eu tenho dificuldade, quando eu tô muito acima do meu peso, eu tenho muita dor na coluna. Não é saudável. Então, uma das coisas que você pode fazer, né? Olha aí, Graça, você virou a graça da nossa live de hoje, tá? Mas se tá fazendo sentido pra você, tá fazendo pra mais pessoas, tenho certeza. Porque às vezes não é com alimentação, né? É com outras coisitas. É com outras coisas. Divide um papel assim, ó, em 2, tá? E aí aqui você vai pôr os seus hábitos, né? Comer, por exemplo, muito. Comer não saudável. Do lado de cá, você vai pôr no que isso te prejudica. Aí aqui outro hábito não saudável e no que ele tá te prejudicando. E assim vai. Faz uma listinha. Hábitos não saudáveis, no que eles me prejudicam. Olha essa lista 2, 3, 4 vezes por dia. Quando você memorizar o que cada hábito não saudável te prejudica, quando você tiver esse disparo, o gatilho, depois ouvindo o poder do hábito ou lendo, você vai entender, mas melhor ainda o que eu tô falando, vai vir. Por exemplo, para mim, quando eu começava a querer comer demais, comer errado, vinha. Olha, tua coluna vai doer. Se você ganhar muito peso, tem dificuldade para perder e a sua coluna vai doer. Dá uma brecada. Intimida mesmo. É o que eu tô falando, é um trabalho, é um processo. Gente, eu faço um dia e depois nunca mais faço? Desculpa, não vai funcionar. Então a gente falou do diário de bordo, de anotar como foi nosso dia, de refletir o que foi bom, de refletir o que não foi bom, né? De botar objetivos para o dia seguinte. A gente falou dessa dinâmica de sempre pensar o que nos limita, como a gente vai vencer o que nos limita, escrever nossos objetivos no papel e rever sempre a cada 10 dias. A gente falou da frase empoderadora, da frase que tem que ser reprogramada na nossa mente, que tem que ficar sempre em local visível e a gente tem que ler repetidas vezes. E agora eu encerrei falando da coluna de hábitos não saudáveis, de um lado o hábito não saudável, do outro no que ele me prejudica. Fazer uma lista realmente e também tomar consciência dessa lista. Gente, eu dei apenas algumas ferramentas, né? Quando a gente vai para uma sessão presencial, por exemplo, a gente consegue trabalhar juntas com essas ferramentas, tanto de reprogramação mental quanto emocional. A live, para quem tá chegando, bom dia, ficará gravada, tá? Já tô encerrando porque eu me comprometi a ela ser uma live curta. Então tá ok, gente? Fechou por hoje? Lembrando que tem a live de ontem, que é a primeira live dessa série que eu vou fazer de inteligência emocional, gravada, tá aqui no feed no YouTube. Tem a live de hoje, nosso segundo vídeo da série de inteligência emocional, que também vai ficar gravado. E amanhã eu volto dando continuidade ainda ao tema inteligência emocional. Quem ficou com dúvida, me chama no direct,
Quem quiser o modelo de diário de bordo, me chama no direct. E mais, gente, pratiquem realmente as ferramentas que eu apresentei aqui. Lembrando, todos nós temos nossos processos e pode ser que a ferramenta não te traga um alívio ou um resultado imediato, né? Você vai ter que continuar praticando essas ferramentas. Lembrar de procurar ajuda se realmente está muito sério para você, se você tem tido muito desconforto. E ler ou ouvir o livro O Poder do Hábito, certo? É isso que eu quero trazer para vocês nessa série. Coisas realmente para que vocês possam praticar, não ficar só no campo das ideias ou da teoria aqui não. Vamos agir. Se eu quero que minha vida melhore, se eu quero ter mais gestão das minhas emoções, se eu quero, porque é bom para mim, ser uma pessoa mais centrada, sabe? Com realmente mais capacidade de controlar meus comportamentos, eu preciso agir. Tudo começa comigo. Não vai vir de fora. Não vai vir uma fadinha fazer plim na minha cabeça e pronto. Tem N ferramentas, N terapias, N profissionais no mundo que podem me ajudar. Mas eu preciso querer, né? Eu preciso querer, tá bom? Obrigada, gratidão, tenha um dia iluminado e começa agora já. Desligou aqui a live e já começa. Deixa eu pensar, como eu estou me sentindo hoje? O que não tá legal? Que emoções não estão indo bem? Que sentimentos, que pensamentos, que comportamentos que eu repito que eu não gosto? Faz imediatamente. E depois me conta. Eu quero saber, Graça, depois você vem no meu direct e me conta seus resultados ou quais são suas dificuldades e dúvidas. Eu quero saber, assim como todas que estão participando hoje. Parabéns para você, Graça, por se permitir estar aqui buscando ajuda, tá? Obrigada, gratidão mesmo. E realmente, todo mundo, vamos fazer. Porque como eu disse para vocês, anos e anos estudando a mente, eu ainda não tenho total domínio sobre o que eu sinto, o que eu penso e como eu me comporto. Muitas vezes, como humana, eu falho. Mas o detalhe é, em termos de porcentagem, hoje eu já consigo estar muito mais equilibrada do que eu era antes. Antes eu era uma pessoa desagradável. E falar isso me fortalece. Saber que eu era uma pessoa desagradável me fortalece porque eu sei que eu não estava 100% consciente não do que eu fazia. Grande parte do que eu fazia vinha de crenças, vinha de vivências, vinha de sentimentos mal vividos e de muitos pensamentos sabotadores, tá bom? Gratidão, gente, e presta atenção. Como eu falei de sabotador, eu só quero encerrar dizendo, nós nos sabotamos. Toda vez que a gente começa a fazer algo que é bom, fazer um movimento de cura, vem uma autossabotagem porque o cérebro quer deixar a gente no piloto automático, na repetição, porque é menos energia que a gente gasta. Nosso cérebro nos faz às vezes andar para trás, tá bom? Vai em frente, olha para frente, tropicou na pedra, vai de novo. Não tem problema, começa tudo de novo. Só não desiste de você porque você é o seu bem mais precioso. Tá bom? Beijo no coração, amanhã tô de volta. Vem comigo que amanhã vai ser bom, hein? Tchau, tchau. Boa quarta, né? Boa quarta-feira. Tchau, tchau.